Nós estamos lendo, irmãos, basicamente dois versículos, tá? Se você está acompanhando. É basicamente, na verdade, eu estou pregando em cima de um versículo já, tem 3 semanas já. É Filipenses 1:21. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Eu estou só nessa primeira parte, o viver é Cristo. Tá? É só nessa primeira parte. E eu venho trabalhando com vocês, tá? A ideia do que é viver. Mas antes de fazer isso, eu queria convidar você a orar, a se colocar diante do Senhor e pedir que Ele pudesse falar conosco através da palavra. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui agora, Senhor, ouvindo. Eu coloco a vida até mesmo daqueles que ainda vão ouvir, Senhor. E eu peço que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade, e uma verdade que liberta, uma verdade que transforma, uma verdade que pode mudar as nossas vidas, Pai. Portanto, que o Senhor nos ajude a compreender esta verdade no nome de Jesus. A mim, Senhor, quanto a mim, eu oro, Pai, que o Senhor me dê graça. Que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra, Senhor, de maneira que todos aqueles que ouvirão essa palavra, Senhor, sejam abençoados por Ti no nome de Jesus, Pai. Dá-me graça de ser fiel, Senhor. Dá-me graça, Senhor, de transmitir a Tua palavra no poder do Teu Espírito, Senhor, de maneira que essa palavra chegue ao coração daqueles que estão ouvindo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só. Veja que coisa interessante, tá bom? Nós estamos estudando esse texto de Paulo, e já vem há algum tempo. Isso vem dentro de um contexto, eu já ministrei isso, já fiz recapitulações disso. Hoje eu quero me ater apenas no seguinte, entendeu? É uma pergunta que eu fiz há 2 semanas atrás sobre o que significa viver, entende? Olha, isso é tão relevante, irmãos. O que significa viver é tão relevante porque nós estamos vivendo um tempo em que a vida tem sido tratada, né, como, às vezes, mero objeto de negociação para alguns parlamentares, entendeu? Palanque político para outros, outros apenas como mais um meio de ganhar dinheiro. Isso está acontecendo no Brasil, infelizmente, entendeu? E olha só, mas o que é viver realmente para nós, sabe? O que significa estar vivo? Será que há algum propósito na vida? Isso é muito importante, querido, para que a gente possa compreender o significado da vida. Muitas pessoas passam pela vida, né? E há um grande número de pessoas que passam pela vida sem sequer pensar sobre isso. Consegue imaginar? O cara vive a vida todinha e ele não pensa sobre o significado da vida, do que significa estar vivo, na verdade. Será que há algum propósito em estar vivo? A vida serve para alguma coisa? Muita gente vive, querido, assim, apenas como se ela fosse... É quase como um animal irracional, entendeu? É como se a vida não tivesse sentido, como se não tivesse propósito. Tudo se resume a comer, beber, trabalhar, fazer aquilo que ele comumente faz, esperando o dia da morte chegar. A vida não tem sentido para ele. Tá? Há muita gente que vive assim. Há muitas pessoas, querido, que vivem a vida baseada num conceito epicurista. Né? É muito parecido com o primeiro, né? Comamos, bebamos e nos alegramos. Essas pessoas, a única diferença dessas pessoas aqui é que elas fizeram do prazer, né, o propósito da sua existência. O primeiro grupo lá não, ele nem pensa na existência, ele não está preocupado no que significa viver, se há algum propósito para a vida. Ele está vivendo, entendeu? Até o dia que, como eles dizem, até o dia que Deus quiser. No dia que Deus não quiser mais, eles partem. Mas isso não tem nenhum sentido. Essas pessoas não pensam no que vem depois, não pensam no significado para a vida. E geralmente quem vive assim, irmãos, são pessoas que não produzem algo de significante, de relevante na sociedade, entendeu? Porque tudo se resume a viver, a um dia de cada vez, um dia, sabe? Não há uma preocupação. Quem vive para o prazer, né? O que adota esse conceito epicurista, é errado, tão errado quanto o outro, talvez até pior, porque ele faz do prazer um propósito da sua vida. Então, tudo que ele quer é prazer. E qualquer coisa que possa lhe oferecer isso, ele vai abraçar sabe? Então, vive por prazer. O terceiro conceito, querido, é um conceito estoicista da vida. Tudo existe e acontece segundo uma predeterminação rigorosa. Isso é um pouco parecido, pelo menos em termos, em conceitos, é um pouco parecido com
a doutrina, né, da soberania de Deus. Se você tem um conceito vago, né, superficial, pode parecer, né? Algumas pessoas entendem a soberania de Deus como se a aceitar essa doutrina nos transformasse em robôs. Nós estamos apenas vivendo, é Deus quem determina tudo. Olha, querido, é verdade que na nossa crença da predeterminação, da soberania divina, Deus é um Deus que controla todas as coisas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha o direito, né, de viver a minha vida, de fazer as minhas escolhas, e que eu não seja responsável. Tudo isso está casado com relação à soberania divina, entendeu? Então, essas pessoas, elas lidam com a vida, irmãos, elas suportam a vida, elas se programam para suportar resignadamente aquilo que lhes acontece, entendeu? Elas não querem, elas não reclamam, elas apenas aceitam aquilo como um fato da própria vida, como se não pudesse ser feito nada para mudar isso, entendeu? Eu não vou me ater, porque eu já falei muito sobre essa questão, e eu creio que, se você quiser voltar atrás, é simples. Olha, hoje é célula, tá? Não dá para aparecer aqui, mas eu estou com com a camisa da célula Manaim. Toda quarta-feira eu venho com a camisa da célula. Então, se você quiser ouvir as mensagens relacionadas a Filipenses, é só voltar nos vídeos em que eu apareço com a camisa verde. Tem um único vídeo que eu estou com outra camisa, né? Porque eu esqueci de usar a camisa verde na hora de fazer a live, né? Por causa da célula, eu uso a camiseta, para você saber que hoje é célula. E se você quiser voltar nos vídeos anteriores, é só olhar a camisa verde e você vai saber que eu estou falando de Filipenses, tá? Então, fica mais fácil para você identificar os vídeos. Há um conceito místico da vida, né? E aí, querido, a ideia desse conceito aqui é de que tudo na carne é mal, entendeu? Então, essa pessoa vive para mortificar a sua carne. Talvez uma ideia assim, uma imagem que faça você perceber melhor o que é esse conceito místico da vida, é você pensar num passado distante, né, que as pessoas viviam em mosteiros, isolados ali, longe do convívio social da cidade, das tentações, né? Então tá lá um convento lá, num mosteiro só com homens, entendeu? Ainda que a gente saiba, né, você vê isso em filmes, havia muito homossexualismo, né? O cara está lá para fugir das tentações, mas até lá tem as tentações, né? Olha só, queridos. Esse conceito místico, né, diz que você tem que mortificar a sua carne. A carne é inimiga da nossa relação com Deus. Sim, isso é um fato, a Bíblia diz isso, entendeu? Mas isso não quer dizer, e mortificar a carne para essas pessoas, com esse conceito místico, não é o mesmo conceito nosso, bíblico, de Gálatas 5, de mortificar a carne, mortificar as obras da carne, entendeu? Porque lá não é mortificar a carne, é as obras da carne, né? Então, assim, a gente não vai se isolar e viver num canto, sem contato social com ninguém, para poder mortificar. Não, querido, nós mortificamos a carne vivendo no Espírito, né? Buscando a nossa relação com Deus, dia a dia, convivendo, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, congregando. É assim que a gente vive no Espírito, e mesmo estando em carne, mesmo sendo tentado, nós recebemos do Senhor o poder para vencer isso, tá? Há um outro conceito, que é o conceito do homem comum, né? Para ele a vida significa sua família, seu lar, suas ocupações, suas atividades no viver diário. É a pessoa que faz dessas coisas, querido, principalmente da família, né? Do ciclo familiar, das suas atividades do dia a dia, elas fazem disso o sentido da vida, o propósito da vida. O problema nesse conceito é que quando a gente perde um ente querido, entendeu? A nossa vida, ela entra em colapso. Porque o propósito da minha existência está ali nas pessoas que me cercam. Quando um deles parte para a glória, olha esse tempo que nós estamos vivendo agora, entendeu? Quantas pessoas não têm perdido seus entes queridos? Se você adota esse senso comum da vida, entendeu? De que a vida se resume às pessoas que você ama, às suas atividades ali, trabalho, essa coisa toda. Então, quando você perde essas coisas, tá? Quando alguém morre, quando alguém passa para a eternidade, né? Ou quando você perde o emprego, aí sua vida colapsa, entendeu? Você entra em crise. Há um outro conceito, o conceito religioso, né, que faz dos deveres religiosos a razão da sua vida. E às vezes eu penso, querido, e aqui até faço um alerta, na verdade, né? Muitas vezes muita gente tem feito das obrigações religiosas uma razão de existir, entende? Ela
é aquela pessoa que cumpre tudo aquilo que é estabelecido na sua igreja e que vive aquilo à risca, né? E que não consegue viver sem isso. Para alguém assim, irmãos, um tempo como esse, com igrejas fechadas, que você não pode ir ao templo, adorar o Senhor, congregar, para essas pessoas isso está sendo muito difícil, né? Ou então, é o caso do Lloyd Jones cita, o caso dos pastores, entendeu? Que fazem do ministério a razão da sua vida, eles vivem para pregar, vivem para aconselhar, visitar as pessoas, estudar e tudo, e de repente numa época como essa, entendeu? Ele não pode ter aquele contato mais como tinha, né? E aí a pessoa entra em colapso, na verdade, com a sua vida. O que é viver realmente, irmãos? Olha, viver, querido, viver não significa nem mesmo Deus, entendeu? Isso é muito interessante, querido. Viver, Paulo responde. O que é viver? O que significa viver? O que é a vida? Qual é o propósito da vida? Paulo diz: é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Irmãos, esse é um conceito muito forte, irmãos, da vida. É algo que olha, eu não me canso, eu vou orar muitas vezes, né? Hoje mesmo eu orei com o meu tablet na mão, entendeu? À medida que eu estou orando, eu estou lendo alguns textos, fazendo daqueles textos uma oração minha, e baseado exatamente nisso, irmãos, porque Paulo conhecia Cristo de tal maneira, irmãos, Paulo tinha um relacionamento tão profundo com Cristo, que ele diz, olha, para mim, o viver é Cristo, né? Para o cristão, e aí, ouça isso, para o cristão, o viver, irmãos, não é Deus, nem mesmo Deus, nosso Pai, não são os nossos interesses religiosos, não são os meus familiares, não são as minhas atividades, nada do que foi dito acima significa viver realmente. Viver significa Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós, nós em Cristo. Isso é viver de verdade. Se a vida tem um propósito, o propósito é conhecer Cristo, o propósito é desfrutar da nossa relação com Cristo, entendeu? Isso é que é viver de verdade, irmãos. Olha, eu já disse aqui, né, que o verbo, a palavra usada para viver aqui, né, a palavra viver é um verbo e ela está no tempo presente. Isso significa um modo de viver, irmãos, um modo de agir, entende? Não é só aquela coisa religiosa do domingo à noite, no nosso caso aqui da quarta-feira na célula, entendeu? Porque para muita gente a vida cristã se resume aos cultos, entendeu? Ela só lê a Bíblia porque é lida ali na devocional antes na abertura do culto. Ela só ora e às vezes nem ora, às vezes ela fecha lá os olhos e ela está só ouvindo a oração do pastor e dos irmãos ao seu redor, mas ela não consegue nem orar. Às vezes a pessoa não consegue nem mesmo abrir a Bíblia, irmãos, para ler enquanto está no templo, entendeu? Ela não tem vida cristã fora daquele ambiente. Para uma pessoa assim, irmãos, olha, esse tempo agora está sendo ou uma bênção, porque se não tem vida com Deus, o templo não é um bom lugar, entendeu? Um pastor amigo meu, né, estava compartilhando dessa preocupação. Se esse tempo demorar mais, o que vai ser daqueles irmãos que não têm vida com Deus a sós, entendeu? Que dependem do culto para ter vida com Deus. Sabe, querido, Paulo está dizendo aqui, veja que coisa interessante, querido. Ele está dizendo que ele ama a Cristo. O que significa, né, para mim o viver é Cristo? Significa, irmãos, que ele ama a Cristo de uma maneira tão profunda, que esse amor que ele tem por Cristo domina e controla tudo aquilo que ele faz. É isso que ele está dizendo. Sabe uma pergunta, querido, que a gente deve fazer? E olha, os irmãos sabem que eu não tenho dificuldade, irmãos, de admitir, né? Uma das minhas maiores dificuldades em pregar essa carta é por causa do alto nível espiritual de Paulo, entendeu? Das suas vivências espirituais, da sua comunhão com Deus. E como eu tenho que pregar sobre isso, irmãos, eu sou obrigado a avaliar minha vida por aquilo que eu leio na carta, entendeu? E eu confesso, olha, para mim o viver é Cristo. Sabe o que significa? Vou repetir para vocês. Significa que Paulo amava Cristo de maneira tão profunda que esse amor controlava e dominava tudo o que ele fazia. Se você perguntar assim, pastor, o senhor ama Cristo dessa forma? Eu vou dizer, irmãos, não.
Mas pastor, você é um pastor. Eu sei, irmãos. Mas é exatamente por ser um pastor que eu preciso ser sincero com Deus e sincero com vocês. Eu oro para que eu chegue nesse nível. Eu busco a Deus, inclusive fiz do meu momento de comunhão, né, do meu momento de oração, até tirei parte daquilo que eu estava orando, e eu tenho buscado essa relação com Deus, entendeu? Paulo diz assim, eu vou citar o texto mais daqui a pouco na íntegra, né? Paulo diz assim, olha, por causa de Cristo, tudo aquilo que eu vivi no passado eu considero como lixo. Tudo mais perdeu sentido por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo mais é lixo se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, eu não cheguei a isso, entendeu? Eu gostaria, eu quero um dia chegar nesse nível, mas eu não estou. Então, quando eu falo a você aqui, querido, né, e eu vou te desafiar, é lógico. Então, eu quero que você entenda, ao desafiar você, primeiro eu estou me desafiando, sabe? A buscar esse conhecimento de Cristo, a viver nessa perspectiva. Você vai perceber, querido, por que Paulo escreveu, irmão, sobre alegria e sobre paz, entendeu? Porque duas coisas fortes nessa carta de Filipenses é exatamente isso. Paulo é um homem que as circunstâncias da vida não conseguiam mais tirar dele a paz e a alegria. Entende? É como se ele estivesse cercado por uma redoma espiritual, de maneira que nenhuma circunstância, por pior que fosse, conseguisse abalar Paulo emocionalmente, entendeu? Tirando dele a paz e a alegria. Veja, ele estava preso, aguardando uma sentença que poderia levar ele para a morte. Mas mesmo nesse ambiente, aguardando essa sentença, Paulo é um homem extremamente alegre, irmão, feliz, entendeu? Que está em paz com Deus. Por quê, querido? Por causa dessa relação com Deus que ele tinha. Da relação com Cristo que ele tinha. Queridos, olha, eu estou lembrando aqui de alguém. Isso é para nós, pastor? Irmãos. Tudo que está escrito é para nós. Tudo que está registrado é para nós. Eu não sei se algum de nós vai chegar nesse nível, entendeu? Mas pelo menos, irmãos, é o referencial que nós temos que buscar. Entende? Nós temos um referencial diante de nós. E esse referencial é essa vida íntima com Jesus Cristo. Essa vida íntima com Deus. Mas uma vida tão íntima, irmãos, tão profunda. Querido, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Eu amo congregar, eu amo estar na igreja, eu amo pregar aos irmãos, eu gosto da comunhão, eu gosto de estar no meio. Mas, querido, eu acho que sem a igreja, é difícil viver a vida cristã assim. Não estou falando de momentos assim. Às vezes a gente é obrigado a viver momentos que não pode estar junto com os irmãos, entendeu? No templo, lá, tudo. Mas, e olha, que eu estou tratando a igreja aqui como o fato de nós nos reunirmos lá no templo, entendeu? Eu sei que igreja somos nós, mas entenda dessa forma, tá bom? Então, assim, há épocas na vida, seja por uma enfermidade ou uma coisa qualquer, você é obrigado é forçado a não estar junto com os irmãos. E dá para viver tempos assim. Irmãos, eu vivi quase um ano assim, entendeu? Longe da congregação, longe dos irmãos, morando no quarto dentro do mato, entendeu? Sem congregar. É possível, isso não vai afetar a minha fé, entendeu? Isso não vai... Mas olha só, querido, é importante que você entenda uma coisa. É muito importante. Nós, querido, podemos alimentar a nossa fé e buscar esse tipo de coisa que eu estou mencionando aqui, essa intimidade com Cristo. Porque essa intimidade que eu estou falando aqui, irmãos, ela não vem exatamente da relação com os irmãos no templo, na igreja. Isso aqui é uma coisa que é buscada a sós com Deus, entendeu? É algo que a gente deve cultivar. Vida cristã, irmãos, olha, eu diria que 10% da vida cristã é congregacional. Todo o restante, irmãos, é uma coisa individualizada, é algo entre você e Deus. É só alguém que desfruta dessa comunhão, nessa dimensão, nessa intimidade, querido, que vai poder chegar no nível que Paulo chegou. Eu repito, irmãos, eu não cheguei. Eu gostaria de chegar.
eu oro nesse sentido de que Deus me permita um dia desfrutar desse tipo de comunhão, entendeu? Mas eu não cheguei lá. Acho fantástico, acho que todo crente deveria ter isso como referencial. Para mim, o viver é Cristo. O que significa? Significa que eu amo a Cristo de tal maneira, que eu amo a Cristo de uma maneira tão profunda, que esse amor que eu tenho por Ele vai controlar tudo que eu faço. Tudo que eu fizer será baseado nesse amor que eu tenho por Cristo. Todas as decisões da minha vida, todas as escolhas, as amizades, os negócios que eu faço, tudo será feito baseado no amor que eu tenho por Cristo. Deveria ser assim, querido. Na verdade, eu acredito que seja isso que Deus espere de nós, de mim e de você. Tá bom? Vamos andar um pouquinho? Tá. Vamos aqui, olha só. De maneira prática, querido, o ensino de Paulo é mais ou menos esse. Olha só, veja que coisa interessante. Paulo não sabe se será posto em liberdade ou se será condenado à morte. Ele está preso, aguardando uma sentença do imperador, e ele não sabe se essa sentença será favorável ou não a ele. A sentença é, ou ele vai receber liberdade para voltar a fazer o que fazia, ou ele será sentenciado à morte. Ele só tem, irmãos, 50% de chance de morte, entendeu? É isso. Então ele não sabe o que vai ser. Mas digamos que ele seja posto em liberdade e viva mais 20 anos de vida. Sabe o que ele vai fazer com esses 20 anos que ele tem? Ele vai fazer aquilo que consome os seus sentimentos e os seus pensamentos. Aquilo que controla toda a sua vida. Ele vai falar do seu Senhor e do seu Salvador. Ele vai anunciar Cristo. É isso, irmãos. Cristo é tudo para ele, irmãos. O viver é Cristo para Paulo. Deveria ser para nós. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso chamado, irmãos. Entende? Cristo, o centro da nossa existência. Cristo, a razão do nosso existir. Então, se ele for solto, irmãos, ele vai pregar o evangelho. Ele vai voltar a viajar de cidade em cidade, vai sofrer tudo que ele já sofreu, as perseguições, os açoites, as prisões, entendeu? As críticas, mas ele vai anunciar o evangelho, ele vai tornar Cristo, né, glorificar o nome de Cristo através da pregação do evangelho, irmãos, tá? Queridos, esse é algo assim que a gente deve, pelo menos, irmãos, almejar, irmãos. Olha, às vezes eu temo e eu fico assim um pouco angustiado. Né? Eu me angustio comigo mesmo, entendeu? Quando eu começo a sentir, irmãos, que tá difícil demais para orar, entendeu? Ler a Bíblia, eu não diria que eu tenho problema com a leitura da Bíblia, irmãos. Eu amo a leitura da Bíblia, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu mais faço na vida. O ano passado mesmo eu até tirei praticamente os livros que eu estava lendo para ler só a Bíblia, entendeu? Esse ano, não, eu estou lendo a Bíblia e estou lendo outros livros também, mas uma das coisas que mais me dá prazer é ler a Bíblia. Outra coisa que me satisfaz tanto quanto ler a Bíblia é ensinar a Bíblia, entendeu? Pregar a Bíblia. Agora, a oração, eu sempre digo isso, entendeu? A oração, eu oro, irmãos. Eu oro. Todos os dias eu tenho meu tempo com Deus, isso é um fato, entendeu? Agora, tem momentos que eu sinto, irmãos, dificuldade de orar. Sinto resistência, sabe? Eu não quero orar, eu sei que eu preciso, e começa uma guerra espiritual na minha mente. Eu sei que eu preciso, mas eu não sinto vontade. Quando esse negócio está muito acirrado, eu me disciplino. Então eu faço horários de oração para mim. Eu digo, eu vou orar tantas horas por dia. E eu me obrigo a orar, entendeu? Eu me obrigo a orar. Não é o correto, irmãos. O correto, querido, era que houvesse no nosso coração um anelo, um desejo, sabe, de estar com o Senhor, de poder vir para o quarto, fechar a porta, colocar uma música de adoração, querido, e ali eu me perder no tempo, na minha comunhão com o Senhor, sendo ministrado por Ele, ministrando o coração do Senhor. Esse deveria ser o normal de todos nós que conhecemos a Deus. Eu sei que não é assim, querido. Eu sei que não é assim. E é exatamente porque não é assim, irmãos, que nós não conseguimos chegar nesse nível, nesse patamar de Paulo. Repetindo, para mim o viver é Cristo. Significa
que o meu amor por Ele vai controlar tudo que eu faço. Tudo que eu faço é baseado no amor que eu tenho por Cristo. Uma pessoa assim, irmãos, vai viver em santidade. Uma pessoa assim vai se policiar de tal maneira para evitar o pecado. Uma pessoa assim, querido, vai querer compartilhar o evangelho com as pessoas. Uma pessoa assim vai ter prazer na congregação, vai ter prazer na palavra. Uma pessoa assim vai ter prazer, querido, no viver o evangelho, nem estar na presença do Senhor. Mas o drama, e esse é o drama, querido, é que nós não conseguimos desfrutar disso. Muitos porque não ligam realmente. Responda para si mesmo, querido. Como é sua vida cristã? Como você vive? Será que para você vida cristã é pegar a sua Bíblia e ir ao culto no domingo? Ou na quarta, sei lá, ou o dia que tiver culto na sua igreja? Eu fui, assisti o culto, ouvi a palavra, cumpri o meu papel de crente. Também dei lá a minha oferta, dei meu dízimo, abracei os irmãos e tudo, fiz os meus deveres religiosos. Agora eu vou viver a minha vida secularmente. Muitas pessoas, querido, vivem dessa maneira. Para sua própria infelicidade, e me perdoe a linguagem que eu vou usar, querido, mas para sua própria desgraça. Sério, irmãos. Sério. Bom, Paulo amava Cristo e uma característica do amor é que quem ama sempre está pensando no objeto do seu amor. Aí eu vou parafrasear aqui Mateus 6:21, né? Onde estiver o vosso amor, estará o vosso coração, né? Eu estou só substituindo aqui a palavra amor por tesouro, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Parafraseando isso, onde estiver o vosso amor, aí estará o vosso coração. Diante disso, querido, surge uma pergunta interessante e aí eu vou encerrar com isso aqui, tá bom? Então eu vou gastar aqui mais uns 20 minutinhos, talvez menos. A pergunta é: o que mais nós desejamos nessa vida? O que ocupa constantemente o nosso coração? Veja, isso é interessante, irmãos. Isso é curioso, entendeu? Isso é curioso. Pense sobre isso. O que você mais deseja na sua vida? O que ocupa constantemente o teu coração? Creio, querido, que essa é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente. Mas ainda há uma pergunta ainda, querido. Na verdade, é ela que eu vou responder a vocês e aí eu vou encerrar. Veja que coisa interessante. Olha só. Como o cristianismo de Paulo chegou num nível tão elevado. O que aconteceu com esse homem de Deus que o levou a amar a Cristo de maneira tão profunda? Irmãos, olha, eu sei que eu tenho ouvido muitos pastores fazendo live e tudo. Muita gente tem trazido assim uma mensagem de consolo e tudo. A minha intenção é consolar você com isso aqui, tá bom? Eu não sei se isso funciona com você. Eu só acredito, irmãos, que quando a gente é despertado a viver a vida cristã dessa forma, quando nós somos levados à comunhão com Cristo, a buscar o Senhor, sinceramente, eu acredito, querido, que o estar a sós com o Senhor, o viver comunhão com o Senhor, o desfrutar disso, vale mais, querido, de qualquer palavra de consolo que você possa ouvir. A certeza da presença de Jesus na nossa vida, a certeza de que Ele nos ama, a certeza de que Ele está conosco, e isso não pode ser te dado numa palavra de consolo, querido. Mas isso pode ser alcançado num momento a sós com o Senhor, orando, entende? Então por isso que eu acredito e é a minha esperança de que isso gere consolo, se você passar a buscá-lo, é lógico, tá? Então veja, novamente a pergunta: como o cristianismo de Paulo chegou num nível tão elevado? E o que aconteceu com esse homem de Deus que o levou a amar a Cristo de maneira tão profunda? Primeira resposta, querido,
que eu tenho é a seguinte, né? O que aconteceu com Paulo foi a revelação da glória de Cristo que ele teve. Eu vou tentar colocar isso nas palavras de Lloyd Jones, tá bom? Acho que ninguém melhor do que ele expressou isso. Então, olha só, eu vou ler para você. Está falando de Paulo, né? Ele está dizendo que Paulo não conhecia Cristo, mas então o viu. E se me é permitido empregar uma expressão como esta, Paulo se enamorou por ele e nunca esqueceu seu rosto ou a visão que teve. Assim que o viu, todas as demais coisas recuaram. Todas as coisas empalideceram, tornaram-se pura insignificância ao lado do semblante de Cristo, a glória da pessoa santa e bendita. Aí ele diz assim, olha, se o virmos, ainda que com os olhos da fé e por um só segundo, esta visão nos levará necessariamente a esta paixão consumidora, né, que Paulo teve. Paulo o tinha visto e, portanto, inevitavelmente o amou. Me permita aqui rapidinho, querido. Você conhece a história de Paulo, com certeza, né? Paulo era um judeu, fariseu, que vivia à risca aquilo que ele cria. Entende? Um homem que foi doutrinado, né, nos costumes judeus, né? Ele era de uma seita mais rígida que havia em Israel, o farisaísmo. E se você acompanha, se você já leu o texto bíblico, você sabe, ele era um perseguidor da igreja. Perseguidor, ele conta esse próprio relato. Ele se acha o maior de todos os pecadores, o menor de todos os apóstolos, porque ele foi um perseguidor implacável da igreja, irmãos. Implacável, entendeu? Só que um dia ele está indo para uma cidade chamada. E ele está indo com ordem para prender, para perseguir os cristãos ali. Só que antes de entrar na cidade, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. E ali a vida de Paulo mudou. Paulo teve uma revelação, ele teve uma visão do Cristo ressurreto. Se você pegar a carta e as cartas de Paulo, você vai perceber que o Senhor apareceu a ele outras vezes, entendeu? Deu a eles revelações tão tremendas, tão profundas, que depois da revelação Deus colocou um espinho na carne para que ele não se orgulhasse daquilo. Então, o que eu posso dizer, querido, é que Paulo viu Cristo. E é isso que Lloyd Jones está colocando aqui. Ele se enamorou, irmãos, ele se apaixonou por Cristo. E a expressão aqui é exatamente essa, a ênfase é na paixão mesmo, entendeu? É algo mais consumidor do que o próprio amor. O amor é mais consciente, o amor é mais controlado. A paixão é aquela coisa assim que consome. Era isso que consumia o coração de Paulo por Cristo. Ele viu a Cristo. E Martin Lloyd Jones diz o seguinte, olha, se nós o víssemos ainda que com os olhos da fé, por uma revelação, e nem que seja por um só segundo, irmãos, essa revelação, essa visão nos levaria necessariamente a uma paixão consumidora por Cristo. Queridos, eu tenho lido a história da igreja e dos grandes homens de Deus, e uma coisa interessante que você vai encontrar, irmãos, é que todos os grandes homens de Deus, aqueles que impactaram não só a história do cristianismo, mas até mesmo a história da humanidade. Você pega, por exemplo, um Lutero da vida, entendeu? Um Agostinho da vida, sei lá, um Calvino da vida, homens que, um Spurgeon da vida, o Spurgeon, como diz lá o Nicodemos, entendeu? Homens que impactaram, irmãos, impactaram. Irmãos, praticamente todos eles tiveram essa experiência com Cristo. É como se eles tivessem visto a Cristo. Eu estou lembrando aqui, sabe, de um filme. Meu Deus, a comparação é hilária, querido. Mas é para dar uma... É trágica a comparação que eu vou fazer, mas é para você tentar ter uma noção daquilo que eu estou querendo colocar. Eu vou colocar um fato extremamente negativo de um filme muito conhecido, né? Caixa de Pássaros, sei lá, eu esqueci o nome do filme aqui. Você conhece, tá? A pessoa tem uma visão de uma coisa lá e ele se suicida. Eu assisti esse filme com minha esposa, é angustiante o filme. Se alguém souber, por favor, coloca bem aqui no comentário o nome do filme para eu poder corrigir aqui, porque eu não estou lembrando o nome do filme, tá bom?
Mas quando a pessoa tinha a visão, quando ela via aquela coisa, ela era levada ao suicídio. Aquilo era tão forte nela que ela era levada ao suicídio. Por isso que eu estou dizendo, a imagem é negativa, é terrível, mas eu quero colocar isso, transformar isso em algo positivo, espiritual, profundo. Quando alguém vê a Cristo, querido, ainda que com os olhos da fé, ele é arrebatado numa paixão consumidora por Cristo. Isso é o que diz a Bíblia. Você vai ver esses homens aqui, Paulo, Pedro, João e tudo. Você vai ver grandes homens de Deus na história. Você pode ler a história deles, entendeu? Todos eles tiveram uma experiência parecida. Todos eles. Acho que é A Caixa de Pássaros, o nome do filme. Não lembro o nome. Tá? Queridos, ele teve uma revelação da glória de Deus. E eu oro praticamente, eu vou colocar dessa forma, praticamente, não vou dizer que é todo dia, todo dia, mas eu oro praticamente todos os dias por isso. Caixa de Pássaros. Obrigado, Elaísa. Né? É isso, irmãos. Tem que haver no nosso coração. E eu estou colocando isso quase como uma. Tipo assim, se você quer viver um cristianismo poderoso, tem que haver no seu coração um desejo por esta revelação da glória de Cristo. Repito, querido, é diferente das obrigações religiosas que nós cumprimos. Vai muito, muito além dessas coisas. Eu até diria, irmãos, que não tem quase nada a ver com essa questão congregacional. É uma busca que deve haver no coração do crente, daquele que serve a Deus. Esse desejo por uma revelação da glória de Cristo, tá bom? O que aconteceu com esse homem que o levou a amar a Cristo dessa forma? Primeiro, essa revelação da glória de Deus. Segundo, Paulo descobriu que sem Cristo não existe vida verdadeira. Agora me permita ler o texto. Eu citei ele agora há pouco, assim meio que por alto. Agora eu vou ler o texto. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Na verdade, só o 7 e o 8, tá bom? Ele diz assim: entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perderam o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa conhecer Cristo. Queridos, isso é tremendo, sabe? Paulo está dizendo aqui, irmãos, com essas palavras, que sem Cristo ninguém vive de verdade, apenas existe. Olha, ele está falando aqui dele mesmo antes de conhecer Cristo. Sabe, eu vou pegar o texto para você, eu tenho ele aqui, tenho o texto, né? É disso que ele está falando, olha, versículo 5 do capítulo 3 ainda, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem extremamente, profundamente religioso, irmãos. E ele achava sinceramente que a sua atitude religiosa, o seu comportamento religioso, os rituais que ele fazia, tudo aquilo que ele fazia para Deus, sinceramente fazia para Deus, né? Ele achava que aquilo agradava a Deus, que aquilo alegrava o coração de Deus. Mas ele era apenas um religioso. E quando ele conheceu Cristo verdadeiramente, irmãos, ele olhou para tudo isso e ele disse: não passa de lixo. Na verdade, em algumas traduções ele chama de esterco, irmãos. Esterco é um nome muito bonitinho para não chamar... isso, é esse nome mesmo, que começa com M e termina com A. E só tem 5 letras, entendeu? É isso, irmãos, entendeu? Tudo aquilo que ele viveu, toda a sua religiosidade fervorosa, a ponto de matar em nome de Deus,
Tudo aquilo era lixo. Por quê? Porque ele conheceu Cristo. É esse homem que diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Queridos, estamos diante de um desafio tremendo, tremendo, muito, muito elevado, irmãos. Olhe, eu fico com medo de dizer coisas aqui que depois me arrepender de falar, entendeu? Mas, irmãos, deixa eu tentar colocar da seguinte forma. É importantíssimo que a vida cristã seja vivida no âmbito congregacional. Que nós tenhamos o hábito de congregar. Se na sua igreja tem culto 2, 3 vezes por semana, você pode fazer isso, né? Vá aos cultos. Tem célula, vá às células, entendeu? Coopere com tudo que você puder, irmão. Seja com dinheiro, com seus talentos, com seus dons, entendeu? Com a sua presença, nem que seja com apoio moral ao pastor e aos líderes. Coopere com aquilo que a igreja faça. Se envolva verdadeiramente, vista a camisa, querido. Isso é fundamental, isso é bom para o reino, isso faz bem para você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Essas coisas não substituem de maneira alguma a necessidade que nós temos de buscar a Cristo no nosso cantinho. A nossa vida pessoal com Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e vai orar ao Senhor. Vai ler a tua palavra sozinho, vai aprender, vai se alimentar sozinho. Repito, querido, repito. Todo ato congregacional, tudo que envolve congregação, na minha concepção, eu não tenho dados para te mostrar, mas na minha concepção representa, irmãos, 10% da vida cristã. O restante é vivido a sós com Deus, querido. A sós com Deus. Quanto tempo do seu dia você tira para Deus? Veja, irmãos, veja, sem Cristo, ninguém vive de verdade. Cristo é a razão da nossa existência. Se você quer que a vida tenha sentido para você, é preciso que ela seja vivida na base de um relacionamento íntimo com Cristo. Novamente, não quero em nenhum momento, e não te dou o direito de interpretar dessa forma, que eu estou desvalorizando, desmerecendo a vida congregacional. Isso jamais. Eu sou um pastor e eu sei o quanto isso é importante. Eu só estou dizendo, querido, que nós não podemos fazer da vida congregacional, da nossa relação com os irmãos, com a igreja, com o templo, a razão da nossa existência. Porque isso pode ser só religiosidade. Paulo fez isso, os judeus viviam isso. Há muita gente que vive uma vida religiosa, mas ela não tem vida com Cristo. Ela não tem intimidade com Cristo, ela não conhece a Cristo. Ela nunca orou dizendo: Deus, dá-me uma revelação da glória do meu Senhor, do meu Cristo. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Sabe uma oração que eu faço? É a mesma que Paulo faz pelos Efésios, né? Dar-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou, trocando isso em miúdos, Senhor, abra os meus olhos de tal maneira que eu possa conhecer verdadeiramente quem é Jesus, que eu saiba o que de fato Ele fez por mim naquela cruz, e mais ainda, que eu viva a minha vida baseado nisso. Como fruto daquilo que Ele fez, como fruto daquilo que Ele é. Querido, nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Vida com Deus. Vida íntima. A sós. Por último, Paulo também descobriu que a vida neste mundo é apenas uma preparação para a vida que está por vir. É lógico, irmãos. Se há um tempo em que nós somos chamados a olhar para a vida com essa perspectiva de eternidade, esse tempo é agora, irmãos. Muitos de nós vivem como se a vida estivesse restrita
ao aqui e agora, a esse mundo físico, a esse plano físico. Elas não conseguem pensar de maneira alguma na vida pela perspectiva da eternidade. Ah, pastor, mas, irmãos, saiba de uma coisa, e eu digo isso assim, querido, sem, não quero aqui parecer muito espiritual, mas tem muita gente, irmãos, que não pensa na eternidade, que não em nenhum momento lhe vem à cabeça a ideia de que ele vai morrer, e depois que ele morrer, quando ele partir desse mundo, ele vai dar de cara com o Criador. Entende? Olha, querido, isso é tão importante, irmãos, para a nossa realidade. Assim, se você é cristão, isso te ajuda a ter uma perspectiva. Quer saber o real sentido da vida? Então, passe a olhar para a vida. A vida nesse mundo, ela é só uma preparação para a eternidade, querido. Só isso. E eu preciso, irmãos, se eu não tiver isso em mente, irmãos, então eu vou viver a vida com uma perspectiva errada, entendeu? Eu preciso ter em mente que a vida nesse mundo, ela é apenas uma preparação para a eternidade. Nós partiremos para a eternidade, irmãos, quer queiramos, quer não. Você não vai virar pedra aqui nesse mundo, entendeu? Vai partir para a glória. Quem quer que seja, não importa se daqui a 100 anos ou se daqui a 1 hora, isso não faz diferença. Nós vamos partir para a eternidade. Isso deve controlar um pouco, irmãos, aquilo que eu faço aqui. Eu não posso fazer... Tem gente que todos os seus planos, tudo que ele planeja, tudo que ele idealiza, tudo que ele sonha, tudo que ele faz está restrito a essa realidade aqui, queridos. Eu não estou dizendo que seja errado fazer plano dessa forma. Eu estou dizendo que é errado você só ter isso em mente. Ah, pastor, como é que a gente se prepara para a eternidade? Usando as palavras de Jesus, né? Na verdade, interpretando as palavras de Jesus, use as riquezas que você tem para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas, para atrair as pessoas. Entendeu? Faça planos de como alcançar os seus amigos. Coloque na sua agenda um tempo de oração pelos seus familiares que não conhecem a Cristo, pelos seus amigos que não conhecem a Cristo, pelas pessoas que você lida, mesmo que não sejam amigos, mas no dia a dia. Ore por essas pessoas, irmãos. Tente fazer alguma coisa para alcançar isso, é planejar para a eternidade, irmãos. Porque aqueles que nós ganharmos com essas coisas, nós os reencontraremos lá na eternidade, entendeu? Não viva só para esse mundo, irmãos. Nós somos apenas passageiros aqui, entendeu? Somos viajantes, o nosso lugar não é aqui, entende? Não é aqui. Olha que coisa interessante, irmãos. Veja, eu estou com um texto aqui na minha mão, eu vou encerrar com isso aqui, tá bom? Paulo diz assim, olha, veja que coisa interessante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu estou lendo aqui 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Olha que coisa terrível isso, entendeu? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aí, irmãos, não tem como. Eu leio isso aqui, é quase como que está ouvindo algumas pregações por aí, entendeu? Olha, 7 semanas para comprar um carro novo, 10 semanas para arrumar um marido, mais 5 semanas para casa, não sei o quê. Irmãos, isso é viver, é fazer da esperança em Cristo apenas um meio de se dar bem aqui, entendeu? É se limitar apenas a esta vida. Ah, pastor, não pode fazer campanha? Até pode, irmãos. Eu não faço, entendeu? Eu não faço campanha. Eu acho que eu nunca fiz uma campanha na minha... Não campanha de prosperidade, campanha de... Não. Se eu faço campanha de oração, como eu já fiz no passado, campanhas no sentido de orar tantos dias, é por salvação, entendeu? É o crescimento da igreja, essas coisas assim. Não campanha para ter uma casa nova, para ter um carro novo. Deus me deu essas coisas. Não casa, não, né? Mas Deus sempre supre aquilo que eu preciso, irmãos. Então não precisa fazer campanha para isso, entendeu? Repito, querido, para encerrar.
o que motivava Paulo, o que elevou o nível espiritual de Paulo para aquilo que nós vimos, é que ele descobriu que a vida neste mundo é apenas uma preparação para a vida que está por vir. Quando Paulo teve uma revelação, acredito que ele foi levado ao terceiro céu, e que ali Deus revelou a ele, mostrou coisas a ele indescritíveis, vou usar uma palavra bonita aqui, né? Inenarráveis. Paulo viu o que aconteceu, irmãos. Aquilo fez de Paulo o que ele foi, entende? O saber que após partir desse mundo, ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno, fez com que Paulo gastasse toda a sua vida, todo o seu vigor, toda a sua energia pregando o evangelho, irmãos. Anunciando o evangelho. Paulo amava Cristo acima de todas as coisas, querido. Ele amava tanto a Cristo que ele queria que Cristo fosse glorificado na vida das pessoas, que elas fossem alcançadas por ele, que elas conhecessem a Cristo como ele conheceu. Mas ele também sabia, irmãos, que conhecer Cristo é um passaporte para a eternidade com Deus. Nós sabemos disso, não sabemos? Agora, será que nós temos feito alguma coisa, irmãos? Será que nós temos pensado nessas pessoas, orado por elas, levado essas pessoas a conhecerem a Cristo? Eu queria te desafiar, querido. São duas coisas, irmãos, dois desafios. Tenha o seu tempo com Cristo. A sós. Congregue, se envolva, vista a camisa, participe de tudo que é feito lá. Faça tudo que tem que ser feito, irmãos. Da melhor forma, dê o seu melhor lá, tá bom? Mas paralelo a isso, tenha o seu tempo a sós com o Senhor. Cultive a sua relação com Deus. Tire tempo para orar. Tire tempo para ler a Bíblia. Leia um bom livro espiritual, uma boa biografia, entende? Poderia te indicar aqui muitos livros aqui, tá? Para você ler. Leia o Diário de David Brainerd. Talvez a melhor biografia que eu já li na minha vida, entende? Ou tantos outros livros que tem por aí, querido. Segunda coisa, irmãos. Faça com que faça parte do seu planejamento de vida levar outras pessoas a Cristo. Faça isso orando por essas pessoas. Faça isso compartilhando o evangelho com essas pessoas. Se você é da Kairos e tem lá o medo, a vergonha, como alguns dizem, leva essas pessoas para a célula quando nós voltarmos. Chama essa pessoa para o culto domingo. Compartilha com ela esses vídeos aqui, ou outros que você possa querer compartilhar, entendeu? Mas faça com que os teus amigos e os teus familiares, as pessoas com as quais você se importa, ouçam o evangelho. Entendeu, querido? Com isso, irmãos, eu encerro esse assunto. E a semana que vem nós voltamos para Filipenses, só que nós vamos para outra parte do versículo. Por enquanto foi só a primeira parte. Para mim o viver é Cristo, né? Falta ainda o morrer é lucro. Isso vai ficar para depois, tá bom? E eu queria encerrar orando por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, ao término dessa reflexão, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão agora acompanhando essa ministração, Senhor. Minha oração, Pai, é que o Senhor nos ajude, aí eu me incluo nisso, Pai, nos ajude a buscar conhecer Jesus. A ter um tempo na nossa vida devocional, Senhor, na nossa oração, onde nós não oraremos por ninguém, apenas por nós mesmos, Senhor, para que o Senhor nos conceda a graça de conhecer, nem que seja por revelação, Senhor, visão. Pai, o que nós queremos é conhecer a Cristo. É isso que nós desejamos. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.